Namastê! Hoje nós vamos falar sobre o bem-amado Mestre Sanchu, que ele é Manu da sétima raça raiz. Então, o que é esse negócio de raça raiz, né? Então, vamos dizer assim, explicando, bem simples, é a nossa evolução, né? Como a gente foi desde o nosso corpo, que era etéreo, até essa forma física que a gente tem hoje, né? Foi tudo um processo, né? E essa forma física que todos estamos agora, ela está em franca evolução, a caminho da perfeição, que essa perfeição a gente vai manifestar com a nossa ascensão, né? E todo esse processo que a gente vive, né? Que sempre fala, a gente nunca tá sozinho, né? Nunca, 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 né? Então, todo esse processo tem um ser que toma conta de cada raça raiz, né? Que se chama o Manu. E nós vamos falar hoje da sétima raça raiz. Quem vai falar com a gente hoje vai ser o Mestre Sanchu, que é da sétima raça raiz. Então ele vai explicar um pouquinho, né, pra gente como que é isso, né, que antes da gente começar nesse processo, nessa jornada aqui na Terra, né, nós passamos por muitas coisas, né, imagine nós lá do corpo etéreo até agora, né, na nossa forma física e agora caminho para a nossa evolução, para a nossa ascensão, né, onde a gente tá indo, né? Nos melhorando a cada dia, a cada momento, né? Então vamos ler aqui o que ele vai falar pra gente, tá? Vamos entender um pouquinho aqui o que o Mestre Sanchu vai falar pra gente, esse maravilhoso mestre. Energia, vibração e consciência do bem-amado Senhor Sanchu, o grande diretor divino e Manu da sétima raça raiz. Amados servidores da luz, sejam bem-vindos ao abraço do meu campo vibracional sagrado, como Manu e detentor do ofício do grande diretor divino. Juntos, posicionados nessa luz, existimos dentro do campo vibracional único de cada um, vibrando em seu tom sagrado. Vamos explorar mais o ofício de um Manu. Antes da encarnação, as raças raiz habitam com seus manus nos campos vibracionais sagrados da veladora silenciosa, a Senhora Imaculada. A zeladora silenciosa, que muita gente não conhece, ela toma conta do nosso planeta, né? A Senhora Imaculada. Vamos dizer que ela é uma mãezona, eu vejo ela assim como uma mãezona, né? E ela fica no grande silêncio, né? E ela cuida do nosso planeta. Elas aprendem a se desenvolverem nestes reinos de luz. Os ensinamentos nessas esferas de luz contêm os padrões de perfeição de seus manus, tanto em forma quanto em função. O Manu possui um desenvolvimento espiritual avançado, onde Deus Pai e Mãe pode então pedir que toda uma raça raiz de um planeta sob sua guarda, assumam essas qualidades divinas ao longo de toda uma época da vida do planeta. Isso pode ocorrer em qualquer ponto, a partir do qual o planeta foi formado na grande expansão cósmica, até que seja eterializado de volta à função onda na grande inspiração cósmica. Então, a gente vê que até a gente chegar aqui nesse estágio, a gente passou por bastante processos, né? E antes da gente vir aqui, a gente aprendeu já muita coisa para ver essa experiência, né? Continuando. Essa missão de orientar o desenvolvimento da raça raiz requer uma imensa gama de potencial divino.
através de sua manifestação que o Manu proporciona. Portanto, o Manu é visto como um padrão divino multidimensional, de uma raça raiz produzida através de uma vasta diversidade de manifestação, grande parte deste plano divino. É desenvolvido através da encarnação. Quer dizer, para a gente desenvolver esse corpo que a gente tem, a nossa mente, a nossa vibração, a gente precisa da forma, né? Então, por isso que a gente fala assim, olha, não nós somos um contexto inteiro, a gente não é só esse corpo, a nossa mente, as nossas emoções. Então, tudo isso aqui é uma vibração que a gente está aprendendo, né? Que futuramente a gente vai subir, né? Nós vamos nos ascensionar com tudo isso, essa energia, vibração e consciência que a gente manifestou aqui nesse planeta, né? Não vão ser infinitos pro universo afora, mas aqui é que nós estamos aprendendo a ser assim, né? Que tudo é uma aprendizagem. Continuando. E é desenvolvido antes da encarnação. Daí o tempo gasto nos reinos da grande veladora silenciosa, com seu Manu e sua corte de guardiões seráficos e dévicos. Quanta gente ajudando nós, né? Eles ensinam à raça raiz a manifestação das qualidades divinas escolhidas para se manifestarem em forma. Isso aqui é muito importante, né? Que a gente puxa lá do fogo sagrado, né? Que a gente escolhe nas encarnações que a gente vai ter aquilo que a gente quer manifestar, a graça que a gente quer manifestar, aquilo que a gente veio para cá para se manifestar, né? Então, essa força que a gente vê, essa qualidade divina que a gente vem manifestar em cada encarnação, eu acho, na minha singela opinião, que antes daqueles seres, né, ruins, né, negativos entrarem aqui no planeta, a gente não tinha tanta coisa ruim para a gente poder esperar, né? Por isso que ele fala aqui, né, que a gente escolhe uma qualidade, vem aqui, manifesta ela, vai embora, ponto, acabou, não tem, né? Mas de repente os seres negativos chegaram, né, e a gente foi poluída por eles. Houve essa poluição no nosso campo eletromagnético, no nosso campo energético, na nossa mente, foi tudo sujo, vamos dizer assim, né? E a gente, em vez de ajudá-los, eles que pioraram a gente. Aí o que acontece? Então agora a gente tem que, além de fazer o que a gente tem que fazer, a gente tem que superar isso aí, né? Porque à medida que você supera, você ajuda os outros também, né? É por isso que eles dizem que o universo vê a gente com vamos dizer assim, com um grande olhar amoroso, porque nós, quando decidimos, né, que a gente ia receber esses seres que não eram evoluídos, a gente aceitou, né, que eles viessem para cá e que talvez eles já sabiam que a gente podia ser contaminado, né, e mesmo assim nós aceitamos, né, a gente já tinha esse coração amoroso, né. E então, por isso tem muita gente de outros planetas nos ajudando, olhando por nós, cuidando de nós. Por quê? Por causa desse gesto de bondade, de amor divino que nós tivemos, de receber esses retardatários, né? Que nos poluíram, infelizmente. Mas nós estamos conseguindo, vamos ascensionar agora e vamos levá-los conosco. Ai, meu Deus, olha só. A gente ainda vai levar esses seres com a gente que conseguiram evoluir conosco. Isso é muito bonito, né, gente? Quando eu penso nisso, né? Quando você pensa assim que você está ajudando a gente, né? Nós, né, humanos, assim, né? Que estamos conseguindo galgar esses patamares evolutivos, né? É muito bom, né? Continuando aqui. Cada raça raiz inicia esse treinamento com faíscas espirituais diretamente de seu primeiro nascimento, surgindo a chama eterna de Deus Pai e Mãe, né? E de seu desejo de expandir as fronteiras da perfeição, que é a nossa chama trina aqui, né? A nossa aqui, ó.
Cada raça, vou ler de novo, ó, cada raça raiz inicia esse treinamento com as faíscas espirituais, que são as nossas chaminhas aqui vibrando, né? Diretamente de seu primeiro nascimento, surgindo da chama eterna de Deus Pai e Mãe, e seu desejo de expandir as fronteiras da perfeição. Cada centelha espiritual anseia por cumprir seu potencial divino, único, conforme designado por Deus Pai e Mãe. Por isso que a gente sempre fala, ninguém é igual a ninguém, cada um tem um caminho, né? E que tem que seguir esse caminho. A maioria recebe um caminho muito mais fácil do que a maioria recebe um caminho muito mais fácil do que a encarnação na Terra, especialmente desde a grande queda, que eu falei para você dos retardatários, né? E a inesperada densidade de frequência mais baixa que se apoderou de nossa doce Terra. Mas o treinamento interior das centelhas espirituais se adaptou, e assim a sexta e a sétima raça raiz estão prontas e preparadas para auxiliar ao atual processo de ascensão. Eventualmente, viver em um planeta redimido e em sua sétima dispensação de liberdade espiritual. Assim, a primeira sub-raça da sexta e sétima raças raízes, centelhas espirituais, já estão concretizadas e já fizeram treinamento intensivo para o que for necessário referente aos eventos transformacionais desejados na consciência. Quer dizer, eles já vêm para cá bem mais evoluídos, né? Antes da encarnação, cada centelha espiritual desenvolveu todos os seus veículos eletrônicos. O ser de fogo branco se desenvolveu em um ser glorioso de luz e declarou a intenção de encarnar em uma raça raiz. Isso ocorre em um certo momento cósmico, após o ser de fogo branco escolher se expressar com duas poderosas presenças eu sou, raios gêmeos. Essas centelhas espirituais dos raios masculinos, raios femininos, podem então progredir através do corpo causal da veladora silenciosa, sob a tutela de seu Manu, desenvolvendo seu próprio corpo causal de qualidades divinas, necessárias para alcançar seu potencial divino, dentro de um conjunto de encarnações em uma raça raiz. O veículo que o Manu usa tem como objetivo ancorar seus padrões de perfeição no mundo da forma, para que, à medida que as sub-raças das raças raiz se materializam em ordem, elas tenham uma imagem e semelhança a seguir. Para o presente momento cósmico de raça raiz emergentes, este avatar é a reunião da humanidade ascendente, né? Que são os ascensionados e livres. Construção do eu divino. Construção do eu divino. Construção da consciência divina. E construção de uma vida eterna na luz. Esse é o caminho que a gente está indo, né? Podemos considerar a reunião da humanidade ascendente e qualquer serviço de luz genuíno, nós estou falando aqui dos ascensionados e livres, mas ele está falando aqui em qualquer serviço de luz, quer dizer, íntegro, sincero, honesto, né? Como a vitória do processo de ascensão da quarta e da quinta raça raiz. Aí que eu ia falar para vocês uma coisa que eu não falei no começo. Quando essas raças raiz, elas vêm para o planeta, até que uma alma esteja aqui da quarta, né, da terceira e da quarta raiz, o Manu não pode ir embora daqui. Ele fica ancorado aqui até cada centelha divina não conseguir sua ascensão, ele vai ficar aqui ainda. Olha que coisa linda, né? Eles são nossos pais também, né?
Mas eles cuidam da gente para que a gente consiga. Eles têm esse cuidado, esse zelo. Ele vai nutrir em nós a nossa divindade para a gente poder ascensionar. Continuando, ó. Podemos considerar a reunião da humanidade ascendente e qualquer serviço de luz genuíno como a vitória do processo de ascensão na quarta e na quinta raça raiz, bem como a aceleração atômica, que os átomos vão se acelerar, né, em nós, vamos dizer assim, suficiente para que as primeiras sub-raças de cada uma da sexta e sétima raça raiz podem revelar com segurança os seus dons e bênçãos para o planeta. Daí o ímpeto espiritual em desenvolver plenamente sua verdadeira identidade e instrumento divino, pois este é a porta aberta em ambas as direções para tantos dos filhos da luz. Amados, tendo visto esta perspectiva, lembrando-nos do que em esse ciclo mensal estamos em um período de gestação interna, onde o novo ano solar, né, que é esse agora que nós estamos, que essa revista aqui é de dezembro, né, que nesse ano solar, esse tema, pensamento do ano solar de 2026, completar este ano solar atual e essa forma de pensamento do grande disco solar, os 12 sóis dourados do grande logo solar. E o que isto significa para o nosso serviço da luz, com sua ancoragem nesses padrões de perfeição. A sexta e a sétima raça raiz poderão revelar ainda mais a glória do potencial divino que aguarda a nossa terra ascendente. Todos os dons do Espírito Santo aguardam a sua revelação. Precipitação, levitação, eterização, falar com a voz do grande eu sou. Expressar os tons angélicos dos campos vibracionais sagrados e co-criar juntos, permanecendo na luz. Quer dizer, um campo vibracional sagrado, né? Com a revelação do grande disco solar, agora temos uma melhor compreensão dos momentos cósmicos desenvolvidos a partir de muitos ciclos principais do Eu Sou universal. Mesmo antes da criação da nossa doce terra, Deus, Good, Meru, também servimos para trazer esses momentos cósmicos à Terra, através da reunião da humanidade ascendente. Abrigamos o grande disco solar em nosso retiro de mestres ascensionados, no lago Titicaca, nos Andes. Aqui ele ressoa como a chegada de uma nova era da liberdade espiritual ao mundo. Vocês podem ver aí que são todos ciclos que a gente está passando, né? Essa ancoragem lá nos Andes, né? No lago Titicaca, né? Com o mestre Meru. Já se passaram mais de 100 anos desde que a sabedoria do Oriente começou sua jornada para o Ocidente, por meio de vários ensinamentos dos mestres ascensionados. Porque a sabedoria do Oriente, tudo começou pro lado de lá, né? Então, eles se mesclaram, esses mestres lá da sabedoria, eles foram encarnados para cá, né? Para a gente também ter essa sabedoria, né? Tudo é ciclo, tudo é um processo, né? Como a nossa vida também é, né? Continuando, ó. Vou ler de novo, ó, para não cortar. Já se passaram mais de 100 anos desde que a sabedoria do Oriente começou sua jornada para nós aqui, para o Ocidente, por meio de vários ensinamentos dos mestres ascensionados. E aqui estamos nós agora, onde a hierarquia espiritual pode depender da inteligência divina ordenada dos servidores da luz, que somos nós, né?
bem como a natureza anômica do serviço de luz do reino da causa, enquanto encarnados. E quão vital isso é para a nossa vitória da nova era da libertação espiritual, que nós estamos trabalhando, né? Para nessa nova era da libertação espiritual ser aqui no nosso planeta, né? O chamado deve originar-se de onde a necessidade existe. E também deve ser ancorado por aqueles que estão onde a necessidade existe. Assim, os servidores da luz se encontram onde existe necessidade. Quer dizer, às vezes você está numa cidade, aí você muda para outra cidade, você vai para um lugar, vai para o outro, né? Então, esse caminhar no planeta, né? Esse caminhar no planeta é onde a necessidade da luz, né? Porque se às vezes você se torna um farol, você se torna uma luz, né? Então, onde tiver necessidade, você vai ser encaminhada para lá, né? Continuando. Assim, os servidores da luz se encontram onde a necessidade existe. E dessa forma, veem e vivenciam o sofrimento que vimos transformar. E nós, dentro da hierarquia espiritual, oferecemos a vocês nossa mais profunda gratidão cósmica, oferecida através de uma lente que lhes permite ver profundamente os ciclos cósmicos que já foram e que ainda virão com a próxima onda da vida chegando. Amor e bênçãos envolver você. E assim é, amado Ayam, amado eu sou, né? Mensagem de Centro, bem amado mestre Centro. Então, isso aqui, gente, nunca sinta sozinho, a gente nunca está sozinho, gente. Nós estamos aqui vivendo dentro de uma multidimensionalidade imensa, né? Então é isso, namastê. Amor e luz, verdade cura a todos.